Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula dessa semana. Vamos dar continuação aí ao estudo das equações diferenciais. Lembrando que a última videoaula nós vimos algumas aplicações de equações diferenciais lineares de ordem 1. A gente agora quer passar um pouco mais adiante e comentar um pouco das equações diferenciais lineares de ordem superior. É claro que nós temos algumas restrições, como a princípio tem que ser uma equação linear, mas vamos fazer algumas outras restrições. Vamos comentá-las daqui a pouco. Tá? Então o objetivo dessa videoaula é que você veja um pouco das equações diferenciais ordinárias, as EDO, só que de ordem lineares ainda, só que de ordem de 2 em diante. Bom, o roteiro dessa videoaula é o seguinte: vamos começar falando das equações de ordem n, ou n um número maior ou igual que 1, qualquer. O roteiro aqui começa, falamos um pouco sobre a restrição que vamos fazer, que são as equações de coeficiente constante, tá? E o problema de valor inicial para esse tipo de equações, de ordem n. Tá? Depois, alguns exemplos, a gente vai ver que não é a primeira vez que nós já aprendemos a achar soluções de equações de ordem maior do que 1. Então, aquelas equações do movimento uniformemente variado da física, onde você tem aceleração constante, daí o nome, ele é variado porque ele varia com a aceleração, a velocidade varia, portanto, porém é uniformemente variado. Ele varia, mas de um jeito uniforme, porque a aceleração é constante. Então, esse tipo de problema é mais extremamente simples, mas é um tipo de equação diferencial de ordem 2, tá? Linear com coeficientes constantes, tá? Nesse contexto. Outra equação que nós vimos desse tipo é o sistema massa-mola, que a gente viu na aula da semana 10 ou da semana 11, lá onde a gente falou de modelagem de problema. A gente não encontrou a solução, a gente vai encontrar agora, e vai ver lá que a solução aparece senos e cossenos, é um pouco diferente da que a gente tinha visto nas lineares. Isso dá uma ideia de que tem uma certa dificuldade, mesmo sendo linear com coeficiente constante, tem que ter uma certa habilidade para resolver. Então a maneira geral de resolver esse tipo de equação, de ordem 2, vai ser dada já na terceira parte da aula, que é falar um pouco sobre os métodos, a solução geral para equações de ordem 2 com coeficiente constante. Tá? Então, sob algumas restrições, a gente vai ter lá uma maneira de encontrar a solução geral para esse tipo de equação. Então, pessoal, é isso. Vamos passar para cá, falar um pouco sobre essas equações. Então, na segunda semana, nós aprendemos a classificar as equações diferenciais e a gente viu lá que elas, primeiro falamos se é de ordinária ou não, se tem derivadas simples, é ordinária, se tem derivadas parciais, é a equação EDP. Então, nós ficamos aqui na restrição, equações diferenciais ordinárias, e aí falamos das lineares. Então, relembrando aqui, o que é a IDO linear. Como é que ela fica? Então, uma equação diferencial linear. A gente viu lá, até comentei que a maneira de escrever ela parece um polinômio, Escreve assim, Escreve a n de x, onde x é o parâmetro, derivada enésima da função y, que depende da variável independente x, dxn mais o an-1 dn-1, a próxima função, a n-1 de x, dn-1, derivada enésima, ordem menor, dx n-1 mais até o a1 d1 dx, a1 de x, não são constantes, mais aqui o a0, não depende mais de derivada, é só a0, igual a uma certa função que nós chamamos de dx. Tá? Então ela vai ser linear quando o y aparecer assim, só derivadas dele aqui. Essa derivada de ordem 0, põe a 0, a derivada de ordem 1 a 1 e a derivada de ordem n-1 põe n-1. As funções que parecem multiplicando só dependem de x, da variável independente. Não aparece y nessas funções. Então essas são as IDOs lineares, já vimos isso. Vamos fazer algumas restrições, que é a seguinte: vamos passar para as lineares com coeficiente constante. Então, essa aqui é uma IDO linear de ordem n. Então, vamos pegar aqui agora com o coeficiente constante. O que vai acontecer? Coeficiente constante significa o seguinte: que essa aqui, que dependia de x, era uma fórmula que dependia de x, não vai mais depender. Fica só um an, an-1, a1 e o a0. Tá? Coeficiente constante.
Então essa é a EDO linear, equação diferencial linear, com coeficientes constantes. A1, onde, então onde A0, A1 até a N, pertencentes reais são constantes. Como eu quero falar que é de ordem N, eu vou pedir aqui, claro, que o AN seja diferente de zero. A enésima aqui não pode ser zero. Ora, outra maneira de escrever é escrever a NYN até o A1Y1' mais o A0Y. Outra maneira na notação de Leibniz. Bom, então, dado uma equação diferencial linear ou não linear com coeficientes constantes, nós começamos, né, na semana 11 ou 12, falar do problema de valor inicial. Tá? Então, isso continua acontecendo. Tá? Então, nós temos aqui o problema de valor inicial. Para você se situar, estamos falando disso aqui, né? Problema de valor inicial, que nós vamos sempre escrever o PDI aqui. Ora, lembre-se que quando a equação era de ordem 1, nós tínhamos uma única condição inicial, que era o x, o y de 0 igual a y0. Né? O y no instante 0, o y no t0 igual a um certo y0. O y de x0 e y0. Porém, agora nós temos n derivadas. Tá? Logo a gente vai fazer uma analogia aqui ao movimento uniformemente variado. Então lembra lá, a gente já falou desse exemplo, né? Tinha lá, no instante inicial, a primeira derivada, que a gente chama de velocidade da partícula, a gente chamava de V0, e a posição inicial, o S0. Então tinha, né, para a equação do movimento uniformemente variado, nós tínhamos duas condições iniciais. A posição inicial e a velocidade inicial. Isso determina uma única trajetória para aquela partícula, em queda livre ou em queda com alguma aceleração aí, tá? Agora, aqui no problema de valor inicial, nós temos uma EDO de ordem N. Então, veja, a EDO de ordem 1 tinha uma condição, a EDO de ordem 2 tinha duas. Então, não precisa dizer nada, né? A EDO de ordem N vão ter quantas condições? Isso aí, né? Tá? N condições. Então, problema de valor inicial para uma EDO. Aqui não precisa ser coeficiente constante, tá? Uma EDO de ordem N aí, qualquer, nem linear precisa. Para a gente começar a fixar as condições iniciais, né? Falar de PDI, a gente tem que fixar aqui as condições, N condições, tá? Então fica Y de T0 igual a Y0, Y de T1 igual a Y1, Y' de T0, né? Igual a Y0', tá? Primeira derivada, eu vou escrever assim, ou dy, né? dy, a y2' de T0 igual a y0, 2', e assim sucessivamente, até a gente definir, aí, impor, né, a condição yn, vou colocar a derivada enésima entre parênteses, para não fazer confusão com y elevado a n, não é y elevado a n, a derivada enésima, é isso aqui, dy dt, aqui eu vou por x, né, para ficar compatível com x, ó, x0, x0, x0 e x0 aqui, tá? Então, é isso aí, ó. Esses são constantes fixadas, são as constantes iniciais. Então, no caso do movimento uniformemente variado, a posição inicial e a velocidade inicial. Tem outras, aqui se a derivada, né, se a equação tiver ordem n. Então, essas são as condições ou problema de valor inicial para uma equação diferencial de ordem maior. Não precisa necessariamente ser linear. É claro que depois que nós falamos disso para as lineares, a gente falou do teorema de Picard, para falar, não, a solução é única, porque vê que a gente está tentando encontrar soluções únicas. Se você está acompanhando esse exercício, vai perceber que a lista começa com uma equação diferencial geral, eu falo, encontre a solução, onde eu penso na família de soluções, em seguida eu já digo, não, agora, os últimos exercícios de cada sessão, eu peço que encontre lá a solução do problema de valor inicial. Então a gente impõe restrições que a gente chama lá de y de x0 igual ao y0 ou outras variáveis lá, né? Ora, novamente a gente
fala disso porque você percebe que aquelas constantes que aparecem na solução geral são calculadas e são substituídas. Igual a gente fez na videoaula anterior, quando a gente calcula, por exemplo, lá a constante no escoamento de fluido ou no decaimento radioativo, né? Então elas são determinadas conforme o problema que você está calculando lá, a constante que surge, né? Ora, se você tenta resolver uma equação de ordem n, vai perceber que aparecem várias constantes lá, vários parâmetros que variam, você precisa determinar eles. Todos eles produzem soluções, você tem uma família, infinitas soluções, mas para aquele problema específico, essa família é menor, podendo ser até única, família, única solução, né? Uma família finita de soluções. Quem restringe ela são as condições iniciais, o problema de valor inicial. E a existência da única solução vai vir lá num teorema análogo ao teorema de Picard, que a gente não vai comentar aqui, mas que tem também lá para equações diferenciais de ordem n. Tá? Então isso é um estudo de teoria qualitativa das equações. Nós vamos nos ater daqui a pouco aos problemas de ordem 2, então daqui para baixo já cumprimos essa parte, mas nós vamos ficar aqui no de ordem 2, tá? Daqui para baixo vamos falar só de ordem 2. Então só vamos precisar de duas condições iniciais, por exemplo, fazendo analogia à posição inicial e à velocidade inicial. E nesse problema a gente vai ver que vai surgir duas constantes. A família de soluções agora vão ter dois parâmetros, C1 e C2, e a gente vai calcular eles a partir dessas condições. Tá? Então, isso é a proposta que nós vamos ver agora. Tá? Então, eu já quero observar aqui que não é a primeira vez que a gente vê um problema de valor inicial assim. Isso já aparece lá no movimento uniformemente variado. A gente já comentou dele e vai fazer esse exemplo de novo. Tá? Aproveitar para já comentar do sistema massa-mola, também é interessante. Bom, então, passando aí a um exemplo, lá do ensino médio, né? O ensino é construtivo. Nós precisamos ter uma boa noção do que veio anterior a isso para entender isso com mais clareza, né? Em particular, lembrar um pouquinho das coisas de física. Por sorte que é algo simples de lembrar, a gente vai lembrar isso facinho, tá? Então esse é um movimento uniformemente variado. Por que chama uniformemente variado? Porque varia em velocidade, mas é de um modo uniforme, a aceleração é constante. Então, o que nós temos para esse tipo de estudo? A é o que a gente chama de aceleração. Ela é constante, tá? O que mais? Nós temos uma velocidade. Essa varia, tá? Daí no nome variado, mas de um modo uniforme, que essa é constante. Nós temos a posição no instante t, a posição. Tudo, essa é uma função de t, essa é uma função de t, então S de t, um V de t, e, claro, nós temos aqui o tempo. Agora, voltando lá no ensino médio, o que a gente sabe? Que, por definição, a velocidade é a derivada ou a taxa de variação da posição, e a aceleração é a taxa de variação da velocidade. Mas taxa de variação para nós é a derivada, né? Então, agora é mais a definição mesmo. O que nós temos aqui? Seguinte situação. Quando você está estudando um problema desse tipo, você já estava resolvendo uma equação diferencial linear com coeficientes constantes de ordem 2. Tá? De ordem 2. Com dois, né, valores iniciais. Vamos ver agora qual que é? É o seguinte, ó. A gente sabe que a aceleração é a taxa de variação da velocidade, é dv dt, né? Então a aceleração, vamos escrever assim, ó. A aceleração é dv dt, taxa de variação da velocidade. Mas a velocidade é igual a ds dt. É delta S sobre delta t, mas é infinitesimal agora, né? Nós temos o cálculo para poder fazer isso de modo infinitesimal. Então, dv dt é a aceleração, ds dt é a velocidade. Ora, substitui isso aqui, fica A é igual a D derivada duas vezes. Então, D ao quadrado, D2, não D ao quadrado, né? É derivada segunda de S dt2, né? Então, vamos escrever essa equação diferencial? Vai ficar assim, a derivada a segunda da função posição em relação ao tempo é igual a aceleração A, que é constante. Tá? O problema de valor inicial, porque nós vamos fixar aqui agora. Tá bom. Então eu sei que a partícula, a posição, a altura, por exemplo, da partícula vai depender da aceleração. Mas, por exemplo, a aceleração da gravidade.
Mas isso não, a solução disso não é única, está longe de ser única. Depende muito da altura que você joga, da velocidade inicial, né? Então, para eu encontrar a única solução, como é que a gente, que modela um problema de física desse tipo, a gente pede que a velocidade seja determinada e a posição. Ou seja, que S no instante T0, vamos chamar de S0, seja igual a S0, posição no instante inicial eu chamo de S0, ou altura, né? E a velocidade, que é o ds dt, vou chamar de S'. Tá? Então, S' de 0 é igual à velocidade no instante inicial, vou chamar de V0. Tá? Então, nós temos a posição inicial e a velocidade inicial. S' de 0 e S de 0. Se você olha para cá, é exatamente isso. Né? Y de x0 igual a y0 e y' de x0 igual a y0. Isso aqui. S' de 0, V0, V0. Onde essa é a posição inicial e a velocidade inicial. Então, isso já era um PVI de uma equação diferencial ordinária de ordem 2, tá? Linear. Linear porque ó, só tem isso, não tem mais nada, todos 0, 0, 0, 0, não parece nada mais, igual a uma g, né? A 0 g de x, mas a g nesse caso é a função constante A. Então essa é um tipo de equação desse tipo aqui, tá? Nesse caso a gente sabe resolver. Daqui a pouco a gente vai saber resolver qualquer outro desse tipo, mas por enquanto a gente pode usar uma coisa mais clássica aí, né? Que é o seguinte, lá da física a gente sabe que isso, essa primeira velocidade é ds dt, então o que a gente sabe? Que d2s dt2, que é dv dt, igual a A, na verdade é equivalente a dizer que d dt do ds dt é igual a A. Então, calcula a integral disso. Então, a integral dessa função vai ser igual à integral daquela. Então, isso implica que ds dt vai ser igual a uma... Como eu ainda não fixei a condição inicial, vou dizer que é uma primitiva, né? Então, vai ser igual a integral da aceleração em relação ao tempo, mais uma constante, que eu vou chamar de C1. Vou chamar de C1. Tá? Então, ds dt é a primitiva da função, mais C1. Nesse caso é muito simples de resolver, é só integrar duas vezes. Essa é a verdade. Integrou uma vez, tira esse dt. Passa a integral, fica só o que está dentro, é igual a integral disso, está aqui. Isso aqui vai ser igual a A vezes t mais C1. Repete o procedimento. Então, ds dt é AT mais C1. Integra de novo. Quer saber? Vamos fazer uma passagem antes aqui, né? Tá? Então, ds dt é isso aqui, ou seja, v de t é igual a C1 mais a aceleração no instante t. Opa, A vezes t, né? Se a aceleração dependesse, variasse, não tem problema, calcula, fica uma integral da função A. Dá para calcular a integral da função A, então dá para fazer isso aqui também, né? Mas vamos escrever assim, A vezes t. Então a velocidade, só que tem a condição inicial, ó, é S' de 0, que é V0, é V0. Então, V de 0 igual a V0 implica que, ou é equivalente a dizer que C1 mais A vezes 0 é igual a V0, que implica, ou é equivalente a dizer que C1 tem que ser igual a V0. Portanto, a primeira equação lá ficou V de t é igual a V0 mais AT. Essa equação aqui é a equação da velocidade lá da cinemática. Tá? Vamos continuar? A gente parou aqui, né? ds dt é igual a isso aqui. Então agora a gente já sabe. Para esta condição inicial aqui, ó, fica que ds dt é igual a V0 mais A que multiplica t, que é a multiplicação. V, V0 mais AT ou ds dt. Com a outra condição, né? S de 0 é S de 0. Então continua. Daqui eu tiro que S de t, integra de novo, passa a integral, fica a integral disso, dt. Fica V0t mais A sobre 2t ao quadrado, integral da primeira parte. A integral de V0 em relação a t dá V0t, mais A sobre 2t ao quadrado. Mais uma constante, vou chamar de C2. Tá? Vamos determinar a constante C2 agora? Primitiva, né? Na integral tem uma constante, o derivado desaparece, porém a condição inicial diz que
S de 0 é igual a S0. Isso implica, então, equivalente a dizer que C2 mais 0 vai ficar C2 é igual a S0. Logo, a solução do PVI vai ser a função S de t igual a S0, que é o C2, mais isso. Então, mais V0t mais A sobre 2t. Essa é a equação horária dos espaços lá da física, tá? Lá do ensino médio. Equação horária dos espaços. Que surgiu como uma solução desse problema de valor inicial, só que é o mais simples possível, né? É só calcular integrais. Então, a gente fica assim, não, professor, então é fácil. Se aparecer um problema de valor inicial desse aqui, a gente calcula a integral uma vez, né? Calcula a integral de novo, substitui as constantes lá e pronto. Então, acabou. Resolvemos. Né? Aprendemos a resolver equações diferenciais de ordem 2. Certo? Lineares, coeficientes constantes. Bom, seria bom se fosse assim que eu faço. Né? Aí a vida seria mamão com açúcar. Não é, tá? É claro que essa equação diferencial tem uma constante aqui. Mesmo se não fosse constante, dependesse só de t, já dava para talvez calcular essa integral, seria bem mais simples. Mas não. Essa equação é aquela linear lá. Pode aparecer outros termos aqui multiplicando que depende de S. Então é difícil, não é tão imediato calcular essa integral assim. Né? Precisa usar algum recurso extra aí para conseguir resolver essa questão. Tá? Então esse é o nosso primeiro exemplo. E a gente aqui obteve a equação horária dos espaços. Né? Equação horária. Volta lá o vídeo e compara essa equação com um problema de valor inicial. Você vai ver aqui, estava aqui escrito aqui, vai ver aqui. Bom, vamos ver outro exemplo que também se escreve desse modo. Então, lembra que eu já comentei na aula passada, no vídeo aula passada, alguns problemas de modelagem? Então esse é um problema de modelagem, né? Modelagem da problema físico. Agora a gente aprendeu a fazer a parte matemática e aí depois vem a parte computacional. Implementar isso no computador para descrever aí o movimento de diversos objetos. Em particular, por exemplo, em um jogo onde você tem simulação, um jogo com uma física realista, se fala hoje em dia, né? Jogos modernos, física realista. Depende tudo de algum tipo de equação para modelar esse tipo de jogo, né? Se é uma queda de um objeto, a física que modela é uma equação extremamente simples, que é a equação horária dos espaços. Então, se você tem um jogo realista, que tem a física do jogo imitando a realidade, precisa entender um pouco como implementar esse tipo de coisa computacionalmente. Né? Bom, vamos lá então. O próximo passo é falar de outro problema de modelagem. A gente já falou na semana 10 de alguns. Na videoaula passada a gente comentou aqueles que são lineares de ordem 1. Né? Por que a gente comentou? Porque lá a gente aprendeu a modelar, depois, agora recentemente, a gente aprendeu a resolver as lineares de ordem 1, as de coeficiente constante, na verdade, geral, usando o método do fator integrante, né? A gente conseguiu resolver qualquer IDO linear de ordem 1. Mas, dependendo do caso, a gente usa equações separáveis ou equações exatas. Né? Até para as não lineares. Né? Bom, isso foi na primeira parte. Agora a gente já começou a falar das equações de ordem 2 e a gente começa a pensar, será que dá para achar soluções? Então lá na semana 10 a gente pegou alguns exemplos de modelagem, em particular o exemplo do massa-mola. Pode voltar lá e ver com mais detalhes. Eu vou ser breve e vou já deixar como exercício de participação, tá? Exercício aqui de participação, tá? No sistema massa-mola. Ora, qual é o problema? É o seguinte, já vimos lá, você escreve aqui, mas você tem lá um certo pedestal lá onde atua uma mola, né, está presa lá. Ok. Temos aí um problema físico. Bom, a mola obedece à lei de Hooke, né, que diz que a força que a mola aplica no corpo depende do quanto ela é dilatada. E essa é proporcional à dilatação, onde você tem a constante elástica da mola. Né? Elástica da mola. Ora, tem uma massa aí, vamos chamar de massa, né?
Você tem uma massa e uma constante elástica. Bom, o que acontece nesse tipo de problema? Vamos fixar o referencial, senão não dá para fazer física sem fixar o referencial. Vamos pegar o referencial que é o seguinte, só tem uma direção, tá? Então o vetor aponta para cá. Ó. Então você tem um vetor V aqui. Nesse caso eu vou chamar de x. X que depende de t. Tá? Então essa é a posição, na direção do vetor y, por exemplo. Tá? X de t. Então para cá é positivo, para lá é negativo. Então aqui é o zero. Ou seja, se você tem x de t positivo, a mola puxa, né? É contrário, a força é contrária ao movimento. Esquece a gravidade, esquece que é um problema planar, está no plano e você tem lá presa numa mesa sem atrito, você tem uma mola presa, tá? Esquece a força da gravidade, estão preocupados só com a força da mola aqui, o peso. Então esse tipo de problema é modelado por uma equação linear de ordem 2, nós já vimos. Tem dúvida, volta lá na semana 10 ou semana 11, se não me engano, modelagem, né? Então esse aqui é modelado por uma IDO linear de ordem 2. Qual é essa equação linear de ordem 2? Essa aqui, ó. dx d2x dt2 é igual, se eu não me engano, é menos k sobre m vezes o x. Vamos ver? Ó, podemos escrever m, né? Massa vezes aceleração, que é a força que atua no corpo de massa m, é proporcional à distância que ele está, onde x é a função que marca esse ponto aqui, né? Para baixo ou para cima. Proporcional à posição x. Se x é positivo, eu vou supor que k é uma constante né? Positiva, a constante de Hooke. Tá? K é sempre maior do que 0. Tá? Então, se x é positivo, ou seja, o corpo está para cá, vai ficar uma constante negativa vezes x. Então, a força é contrária ao movimento. Se o referencial está para cá, a força é para cima. Ela puxa. Se x é negativo, ela empurra para cá. Então, fica menos com menos, fica mais. Então, a força, a aceleração, m vezes f, é menos kx, onde x é negativo, fica positivo. Tá? Então, essa EDO, a justificativa está lá na semana 10. Ela é de ordem 2, dá para ver aqui de imediato. Ela é linear, porque isso aqui não depende de x, então se escreve naquela forma que estava aqui, menos k vezes x. E a gente já viu lá essa EDO, mas não aprendeu a resolver. Vamos passar para essa próxima etapa. Então o exercício é o seguinte. Vamos simplificar um pouquinho aqui. Vamos pegar k igual a m, só para transformar isso aqui no número 1. Então suponha que k sobre m é igual a 1. Só para resolver o problema. Item A. Então, para esse problema aqui, eu já vou dizer quem é a solução para você ter uma ideia. Então, verifique que aqui. Olha só que diferente. Então, até agora só tinha aparecido exponenciais, né? Para soluções exponenciais, e esse caso simples aqui, onde fica funções assim desse tipo, né? Então, não tinha aparecido funções com seno e cosseno. Primeira vez, tá? De ordem 2 começa a aparecer isso. Então, verifique que a função x de t igual a x0 cosseno de t mais v0 seno de t é solução do problema de valor inicial. Qual o problema de valor inicial? Esse do massa mola, só que é um problema de valor inicial, como a gente fez, tá? Então a solução geral seria com constante C1, C2, mas eu quero com certas restrições aqui, né? Eu vou colocar agora. Que é a seguinte. A mesma equação, d2x dt2 igual a menos x, tá? K sobre m eu vou por igual a 1. E a x no instante 0 eu vou chamar de x0 e x' no instante 0 eu vou chamar de y. Tá? Novamente, a gente tem aquela expressão para o problema de valor inicial, como é de ordem 2 só tem duas condições.
x e x', onde eu chamo x0 e x0', mas eu vou chamar de V0, ou seja, é um momento inicial onde você está fazendo o seu estudo, tal que a mola, esse ponto aqui está em alguma posição, que eu vou chamar de x0, e tem alguma velocidade V0. Então, verifique que essa função, onde x0 e v0 são os mesmos desse problema, satisfaz esse problema de valor inicial. Tá? Precisa verificar isso. Isso aqui é imediato, esse é imediato, porém essa equação tem que calcular também. Bom, a questão que eu quero ver é o seguinte. O que será que acontece no instante inicial? Tá? Ou melhor, como é que será que fica esse tipo de solução aqui? Tenta esboçar o gráfico disso aí. Tá? Então suponha. Até agora o gráfico ficou tudo ou uma exponencial crescente ou 1 sobre a exponencial decrescente. E é claro, o movimento uniformemente variável que dá uma parábola, né? Mas agora, vamos ver outro gráfico. Então suponha, vamos pôr valores aqui, x0 igual a 1, está na posição 1, com velocidade 1, por exemplo, metros por segundo, então faz isso, tá? E v0 igual a 1, e esboce o gráfico de x da solução do PDI. Tá? Então pega essas restrições e esboça lá essa função de 100%. Tá? E vê lá se faz sentido com o que apareceria numa mesa sem atrito, se a posição vai ficar oscilando mesmo. Né? Você põe a posição inicial e oscila. E pensa um pouco o que acontece se a posição for 0 e a velocidade for 0. Solta o corpo aqui, deixa ele paradinho na posição inicial. Ou com alguma velocidade. Posição inicial, mas com velocidade. Vai ter força atuando. Então a mola comprime, empurra e tal. Como é que é o movimento? É descrito por essa função, mas como ele fica? Né? Então pensa um pouco nisso aí. Tá, então já vimos aqui que surgiu para uma equação de ordem 2 uma solução diferente, envolvendo senos e cossenos. As técnicas que a gente conhecia parece que não vão funcionar bem. Entre aspas, tem algumas coisas que ainda servem. Tá? Em particular, supor uma exponencial, na verdade, é uma ideia útil ainda. Tá? Então é isso que a gente quer fazer de agora em diante, que é estudar as equações diferenciais, só que tem uma restrição, tá vendo? Isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante. Constante aqui, constante aqui. Se você voltar no problema anterior, lá do movimento uniformemente variável, vai aparecer constantes. Então a gente vai passar nessa restrição. Equações diferenciais ordinárias, lineares, né? Dessa forma, com os coeficientes constantes, pelo menos por enquanto. E mais uma restrição, que talvez a gente vai tirar daqui a pouco, na próxima semana a gente faz mais uma aula tirando isso, mas por enquanto ela vai ter que ser homogênea. Tá? Então, definição antes de tudo. Definição. Então, uma equação diferencial ordinária linear. De que forma? Da forma ANX dx dnx dtn mais que eu vou chamar de y, né? dny dxn mais a1y a1x a 0x y é igual a g de x. Então, uma equação EDO linear dessa forma aqui, onde você tem a g de x, é homogênea. Quando é que uma equação é homogênea? Se g de x é igual a 0. Tá? Então, as equações homogêneas são aquelas onde não tem uma função que só depende de x. Essa é homogênea, tá vendo? Tem a derivada segunda, passa para cá, fica d2x, dt2. O termo na derivada 1 não aparece, aparece essa aqui, que no
caso a variável x, parâmetro é t, o A0 é a constante K sobre N, e o G não aparece, é um tipo de equação homogênea. Então, o primeiro exemplo já é o exemplo anterior. Tá? Então, uma IDO eu vou chamar de homogênea, isso acontece. Atenção aqui, tá? No livro texto, ele tinha uma seção que ele chama de equações homogêneas. A gente não viu na aula, mas tem no livro texto lá. Equações lineares homogêneas. Naquela parte do texto, naquele contexto, ela é homogênea por um outro motivo. Às vezes ela é homogênea, uma equação linear de ordem 1 homogênea, que não é homogênea nesse sentido, é no outro sentido. Tá? Homogênea aqui significa que essa função é zero. Então vai ficar essa equação que é um polinômio igual a zero. Tá? Não é bem equação homogênea. Bom, então ela é homogênea nesse sentido. Isso aqui, na verdade, faz parte, poderia colocar lá no comecinho, lá no programa de classificação das EDOs. Né? Então, agora a gente sabe, né? A gente tem que responder se ela é EDO ou EDP, isso não é problema, a gente vai sempre pegar a EDO. Se ela é, qual que é a ordem dela, se ela é linear ou não é linear, e se ela é homogênea ou não é homogênea. Por que esse monte de restrição? Porque nós vamos estudar, por enquanto, para começar, as EDOs lineares de ordem 2 com coeficientes constantes homogêneos. Então, várias restrições aí para a gente conseguir aplicar esse estudo. Né? Um exemplo desse tipo de equação é essa que eu estou apagando agora do sistema massa-mole. A equação do movimento uniformemente variável não é homogênea. Tá? Aquela lá não é homogênea, porque nós temos derivada segunda igual a uma função, que é a constante A na aceleração. Então, não é uma EDO de ordem 2, linear, com coeficientes constantes, não homogênea. Não é o que nós vamos estudar agora, vamos estudar as homogêneas. Então, como é que a gente vai fazer para estudar essas? Da seguinte maneira. Então, estudo aqui, agora, as equações diferenciais ordinárias de ordem 2, lineares, homogêneas, com coeficientes constantes, tá? Lineares, quanta restrição, hein? Tá? Então, considere uma equação diferencial linear de ordem 2, homogênea com coeficiente constante. Como é que a gente escreve ela? Bom, ela é dessa forma, né? Como eu vou chamar de coeficiente constante, então, como ela tem ordem 2, ela seria da forma A2, coeficiente é constante, eu vou chamar só de A2, x não depende mais de x, é uma constante real, então A2, derivada de ordem 2 de y dx2, mais A1 dy dx, mais A0y, igual a zero, tá? Homogênea, aqui tem um zero, ó. A G é zero, de ordem 2, os coeficientes são constantes. Nesse caso, para simplificar a nossa escrita, vou escrever assim, A, B e C, tá? Dessa forma, onde A0, A1 e A2 são constantes reais, ou A, D2, Y. Vamos escrever assim, ó. D2, nesse caso, como é 2, fica mais fácil escrever só Y duas linhas. Seguinte maneira: A, Y duas linhas, mais B, Y', mais C, Y igual a zero. Tá? Linear, homogênea, coeficientes constantes. A mesma, só que escrevendo A, B, C no lugar de A1, A2, A3. Né? Fica A, B e C pertencentes aos reais constantes. Então, de agora até o final dessa aula, nosso objeto de estudo é esse tipo de equação diferencial aqui, com coeficientes constantes. E aí, como é que faz? Como é que a gente estuda essas equações? Tá, a gente só escreveu, já é um passo, né? Pelo menos a gente sabe escrever ela. Bom, no nome para ela, eu vou chamar de asterisco, para fazer referência a ela. Então, o que acontece? Nós temos essa equação diferencial e precisamos encontrar soluções, primeiro,
soluções gerais, não é um problema de valor inicial, é só uma equação. Então, precisa encontrar soluções gerais primeiro. E verificar aí se são todas as maneiras de se escrever essa solução. Então, como é que a gente fez lá no começo? Quando começou na semana 10, aula de equações diferenciais. A gente supôs uma exponencial, calculou a derivada e tal, viu que funcionava. Vamos tentar fazer o mesmo procedimento aqui, ver se dá alguma coisa de bom nisso aí, tá? Claro que se espera que vai conseguir alguma coisa, né? Então, o objetivo... encontrar as soluções. Às vezes eu falo assim, família de soluções, né? Tá, pessoal? Então, quando eu falo as soluções, quer dizer assim, o conjunto de soluções. Lembra lá no ensino médio, eu falei, encontre o conjunto de soluções, né, da equação de Bhaskara. São duas só, né? São dois elementos desse conjunto. Então, as soluções é um conjunto de soluções, da coleção. Então, vai aparecer uma fórmula onde tem constantes lá. Por exemplo, no caso de dimensão 1, aparecia lá um C multiplicando as respostas, né? Agora vai ser de dimensão 2, então vão aparecer duas constantes, C1 e C2. Adivinha, se for dimensão n, aparece C1, C2 até Cn, né? Tá? Então, encontrar soluções, a família de soluções de asterisco. Esse é o objetivo. A gente vai achar uma fórmula, achar um conjunto que depende de variáveis C1 e C2. Então, é uma fórmula para essas soluções. Bom, vamos começar então um chute. Um chute aqui. Um chute. Vamos supor que y de t fosse uma solução, fosse alguma exponencial. Só que se a gente colocar assim, ó, e elevado... Vamos para y de x. A gente coloca e elevado a x aqui logo de cara, assim, onde x, é claro, é a variável, né? X é a variável independente, y depende de x. A gente coloca assim, ó, e elevado a x, e tenta substituir lá, não vai muito longe, tá? Já vou te avisando que não vai chegar muito longe. Então, a ideia mais interessante é colocar e elevado a mx, onde m é uma constante. Vamos supor que m é constante, né? Pelo menos por enquanto. Se fosse dessa maneira aqui, como é que ficaria aqui? Ó? Ficaria assim, ó. A vezes y, dois linhas, é igual a derivada segunda disso. Na primeira derivada fica m e elevado a mx. Mas aí como é duas derivadas, deriva de novo, fica m vezes x, tá? O que mais? By' vai ficar da forma b, m e elevado a mx. E c, y, fica da forma c e elevado a mx. Então, cada um desses termos, para essa solução, ficaria assim, ó. Substitui isso nessa fórmula, tá? Então, substituindo isso, substituindo em asterisco, obtemos. O que a gente vai obter? A m ao quadrado mx, bm elevado a mx, c elevado a x igual a zero. Vamos colocar, como esse termo aparece 3 vezes nas equações, vamos colocar em evidência? Vai ficar assim, ó. A m ao quadrado mais bm mais c. Ó, pessoal, aqui mostrei o santo e contei o milagre, né? Quer dizer, contei o milagre e mostrei o santo, hein? Tá? Ou seja, eu estou, nós, né, estamos vendo não só como encontrar soluções, como eu já havia prometido no começo da aula, como o procedimento pelo qual isso acontece. Então é assim, você supõe uma solução com uma certa potência, substitui na fórmula e percebe que acontece isso aqui. Então, essa equação para esse tipo de solução, não sei se vai funcionar, mas se funcionasse, teria que ser equivalente a resolver essa equação. Mas repare o seguinte, essa equação é um produto. Essa exponencial aqui nunca é zero, mas eu quero que isso seja zero. Então, se a solução for dessa forma aqui, vai ter que acontecer disso aqui ser igual a zero. Porque se isso aqui for zero, isso aqui zero. Então, o problema passou a ser resolver essa equação polinomial de ordem 2. Ou seja, encontrar raízes desse polinômio. Tá? Então, nós vamos chamar esse polinômio aqui, que a gente vai fazer igual a zero, de polinômio característico. Ou essa equação de equação característica. Tá? Então, o polinômio de ordem 2, né? Grau 2. É uma definição, né? Vou colocar em vermelho.
o polinômio a m ao quadrado mais bm mais c é chamado de polinômio característico ou polinômio auxiliar. De asterisco. Tá? Então, polinômio característico daquela equação diferencial. E a equação de equação característica. Né? Então, a equação característica ora, a equação característica é quando o polinômio for zero. Isso aqui. Tá? A equação característica é am ao quadrado mais bm mais c em 1. Ora, então, tentar resolver a equação característica ou encontrar os valores de m para o qual isso aqui funciona como solução é encontrar as raízes desse polinômio. Então, nós transferimos o problema de resolver DO para o problema de encontrar raízes do polinômio. Bom, agora vamos lá. Nós temos um polinômio de grau 2 numa variável, que é a variável n. Bom, o que a gente sabe lá do ensino fundamental? Né? Ensino secundário lá, até o 9º ano. Que pode ter duas soluções reais, né? Pela equação de Bhaskara, tá? Pode ter uma única solução real ou nenhuma solução real. Mas aí isso a gente é lá no ensino fundamental. Lá no ensino médio, no finalzinho, a gente vê um pouquinho de números complexos. E aí tem um teorema chamado teorema fundamental da álgebra que diz o seguinte: se você tem um polinômio de grau n, por exemplo, de grau 2, existem nos números complexos exatamente duas soluções desse polinômio, duas raízes desse polinômio, ou duas soluções dessa equação característica. Tá? Podem ser duas soluções reais, que são os números complexos, né? O real está dentro do conjunto dos complexos. Pode ser claro, uma única solução real, mas com multiplicidade de 2, tá? Nesse caso também fica considerado como complexo, ou dois números complexos conjugados. Né? No caso real, quando é número real, ele é conjugado com ele mesmo. Então, existem duas soluções aí para esse tipo de problema. Se for solução complexa, com a parte complexa não nula, eles são soluções conjugadas. Tá bom? Então, são três casos que nós vamos considerar. Tem duas soluções reais, a mesma solução real ou soluções complexas. Todas elas vêm lá no ensino médio, né? Essa teoria aí da raiz de polinômio. Então vamos lá, caso 1. Então nós estamos com o problema agora de determinar as raízes do polinômio característico. Quais são os tipos de problemas que surgem aí? Primeiro, raízes reais. Duas, né? Duas raízes reais. Ou raízes reais distintas. Bom, esse caso é simples. Porque nós supomos que a solução era da forma... Então, vamos pôr aqui M1 e M2. Então, suponha que você tem duas raízes da forma M1 e M2. Você vem aqui, monta essa equação, vai dar M1, M2, verifica se resolve a equação de Bhaskara, vai aparecer M1 e M2. Bom, duas raízes reais, beleza. Nós supomos, né, que a y era uma equação da forma e elevado a mx. Mas nesse caso, como y é M1 e M2, nós vamos ter o seguinte, ó. E a solução, nesse caso, a solução geral de asterisco é y de x
igual a C1E. Onde C1 e C2 são constantes. Tá, pessoal? Então, ó, solução geral. Por que isso acontece? Bom, isso aqui a gente sabe. E elevado a M1x, a gente supôs que era uma solução. E M2 funcionava. Mas se você, acontece o seguinte, se você multiplicar isso por uma constante, continua a solução. Mesma coisa aqui. Se você somar, também continua a solução. Daqui a pouco a gente vai ver isso no final da aula, que a gente chama isso aí de soluções linearmente dependentes. E o conjunto gerador dessas soluções, que é isso aqui, tá? Então, cada uma dessas C1 e C2 são soluções linearmente dependentes. Então, olha só. A solução geral, na verdade, não é uma solução, é um conjunto. Um conjunto de soluções da forma C1 e M1 e C2 e M2. Né? Por que apareceram duas variáveis? Porque o grau da equação diferencial é 2. Se é 2, aparecem duas variáveis aqui. Por que duas? Porque quando você tentar resolver o problema de valor inicial, igual lá no caso da massa-mola, tem velocidade inicial e posição inicial, nesse caso, um certo y0 e y0', para resolver ele, vai ter que encontrar valores para as constantes C1 e C2. Se você põe uma única constante, aquele problema não é satisfeito, porque nem todas as soluções vão ser abarcadas aqui. Então, todas elas, todas mesmo, que é a solução geral, está aqui, onde C1 e C2 vão ser constantes. Tá? Para qualquer problema de valor inicial. A fórmula geral é essa. Então, verifica que substituindo isso nessa equação diferencial, onde M1 e M2 são raízes desse polinômio, ou seja, isso aqui é zero, vai dar exatamente zero. Você vai substituir, vai calcular a primeira derivada, vai ficar desse jeito, a segunda vai ficar desse jeito, a terceira vai ficar assim. Vai jogar nessa fórmula e vai ver como isso é raiz, isso aqui vai ser zero, vezes a exponencial vai dar zero. Então, já contei aí qual que é o santo, né? O milagre e o santo. Tá? Então, essa é a solução dessa equação diferencial. Bem? Bom, então, o que nós temos aí? Nós temos aí o primeiro caso. Né? Constantes aqui, C1 e C2 e a solução geral. Vamos tentar ver um caso para a gente entender bem como é que funciona isso aqui na prática? Tá? Então, vamos fazer o primeiro caso, um exemplo, o segundo caso, outro exemplo, o terceiro caso, um exemplo. Né? Tá? Então, fica aí o primeiro exemplo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos passar para os outros casos, depois a gente vê os exemplos, senão vai ficar muito longo aqui, não vai caber no quadro. Eu queria pôr tudo num quadro só, tá? Então vamos pular. Caso 1, o que mais? Caso 2. Ora, o que pode acontecer? Duas raízes reais, depois pode aparecer a mesma raiz real, uma única raiz real, né? Então, mesmas, única raiz real. Então pode ser duas raízes do polinômio característico ou uma única raiz real. Tá, nesse caso, só temos uma, então só vai conseguir fazer CE elevado a M1x. Tá? Vou chamar essa raiz de M1. Como é que a gente vai fazer nesse caso? Tá? Então eu não vou contar por quê. Tem que verificar isso, mas a solução geral vai ser da forma y de x igual, novamente vão ter claro duas constantes, C1 e C2, só que agora se a gente escrever assim, ó, C1 elevado a M1x, como só tem uma única raiz, quando você calcula M2 dá igual a M1, o delta na equação de Bhaskara dá zero, então fica M2 igual a M1. Então fica C1 ela e C2 ela. Isso aqui são soluções linearmente dependentes, porque você põe o C1 e C2 de evidência, fica C elevado a M1x. Só tem um tipo de solução, na verdade. Tá? Se esses expoentes são os mesmos. A constante junta ela e vira uma única. Não resolve, não é solução geral. A geral são todas elas. Então, para obter a geral nesse caso, tem que fazer uma modificação. É quase igual, só que aqui o M1 acaba sendo o mesmo que o M2. Então vai ficar assim. C1 e elevado a M1x mais
C2 vezes x e a M1x. Essa é a diferença. A gente coloca um x vezes M1x. Continua valendo ainda, continua sendo solução, tá? Eu não vou... Se quiser, a gente pode comentar no atendimento por que isso aqui também produz solução. Dá para verificar, só jogar na forma e verificar. Mas, eu quero uma justificativa de como encontrar isso aqui, né? Tá? Pode fazer no atendimento. O importante é saber que a solução é dessa forma. É semelhante a essa, com diferença que o expoente é o mesmo, então a gente põe a função x aqui multiplicando. Essa aqui é a solução geral para a equação quando acontece esse caso aqui. Bom, falta o caso 3. Quando o polinômio característico tem duas raízes complexas conjugadas. Tá? Caso 3. Então não tem raiz real, mas tem duas raízes complexas conjugadas. Então, raízes complexas. Elas vão ser conjugadas. O que é conjugado? É dessa forma aqui, ó. Quando M1 for da forma alfa mais I beta. Só que o teorema da álgebra, isso aí, tá? O teorema fundamental da álgebra, diz que se o polinômio tem grau 2, ele tem duas raízes. E a segunda é M2 é igual a alfa menos I beta. Então, o conjugado complexo de um número é quando você toma menos a parte complexa. Esse é o M e esse é o M1 conjugado. Vou chamar de M2, é o M1 conjugado, tá? Então, onde alfa e beta são números reais. Todo número complexo se escreve dessa forma aqui, né? E alfa e beta pertencem aos números reais. Quando isso aqui acontecer, a solução não vai ser mais dessa maneira. É um tipo de exponencial, é C1 e elevado ao exponencial do primeiro e C2 e elevado ao segundo exponencial. Só que a exponencial de um número complexo tem uma fórmula chamada fórmula de Euler. Você vai substituir naquela fórmula. Vai pegar aquela fórmula, vai ficar cosseno do ângulo, que nesse caso seria cosseno de t vezes alfa, né? Vai ficar e elevado a alfa t mais e elevado a i beta t, vezes e elevado a i beta t, que é a exponencial de um número complexo, com i aqui e o beta t, onde t é o parâmetro aqui, ou x. Né? Quando você faz isso, você tem a fórmula de Euler, porque vai ficar assim, e elevado a i beta x, e elevado a alfa x. Fica assim, a exponencial desse número aqui, M1x. Tá? A exponencial de M1x é esse aqui, a exponencial de e elevado. A gente quer a solução dessa forma. Né? Então vai ficar e elevado a M1, que nesse caso vai ser alfa mais i beta x. Vai ficar assim, e elevado a alfa x vezes e elevado a i beta x. Tá? Aqui aparece a fórmula de Euler. Vai aparecer aqui essa fórmula aqui, ó. Aqui é cosseno do ângulo beta-x mais i seno de beta-x. Acaba que a gente cai na fórmula de Euler. Tá? Essa expressão aqui a gente chama de fórmula de Euler. Mas eu não quero números complexos nas soluções, quero soluções nas funções reais. Então eu tenho que fazer desaparecer esse beta-x. Aí você pega a outra conjugada, vai ficar menos. Soma as duas. Você acaba tirando essa parte complexa. Então é isso que origina a equação que eu vou colocar aqui. Tá? Então eu estou dando uma justificativa superficial, porém a gente vai focar só nas soluções por enquanto, por questões de tempo mesmo. Tá? Então vai ficar assim, essa é a primeira, essa é a segunda raiz, com constantes alfa e beta, e a solução geral, colocando aquele alfa e beta lá, usando a ideia de linearmente dependente, a solução geral vai ser da forma y de t. Opa, eu sempre esqueço, y de x. Y de x é um pouco semelhante até, né? Já deu para aparecer aquela e elevado a exponencial de alfa, vou colocar de novo, e elevado a alfa x. Vai ficar C1 cosseno de beta x mais C2 seno de beta x. Ops. C1 seno. Aqui está muito apertado.
seno mais C2 cosseno. Vezes essa exponencial. Então, o beta é a constante que está associada à parte complexa e o C1 e o C2 são as constantes reais, tá? Onde C1 e C2 pertencentes aos reais são constantes. Bom, e com isso a gente tem então os três casos. Então, recapitulando. Dá um problema, uma equação diferencial de ordem 2, a gente vai seguir esse protocolo aqui. Primeiro, vamos encontrar a equação característica, tá? Olhar para essa equação, quais são as soluções dela, as raízes do polinômio, e ver, é o caso 1, o caso 2 ou o caso 3. Conforme for o caso, a gente monta a solução geral. Mais para frente, quando tiver o problema de valor inicial, a gente substitui lá as condições e descobre quanto vale C1 e C2, resolvendo um sistema de equações do jeito, equações simples, né? Tá? Então vamos voltar lá para a gente ver um exemplo já? Vamos ver o exemplo primeiro do caso 1, depois do caso 2, depois do caso 3. Tá? Já vou adiantando, lembra que no comecinho da aula a gente falou do sistema massa-mola e apareceu seno e cosseno? Olha que coincidência. C1 seno e C2 cosseno. Tá vendo? Tem a ver com aquela solução lá. Então vai cair no caso 3, o sistema massa-mola, né? Então vamos lá. Estou dando um spoiler já do que vai acontecer agora. Então, exemplos. Eu vou dar uma pausa nesse vídeo, tá? Para não ficar longo, e você continua me acompanhando no vídeo seguinte.